Salve galera, estamos de volta para o nosso segundo bloco para dar seguimento ao estudo dos meios de obtenção de prova. No bloco passado eu falei para vocês sobre a organização criminosa, falei sobre o crime de organização criminosa, sobre a definição de norma penal em branco homóloga ou homovitelina, falei para vocês sobre o promover, constituir, integrar ou financiar a organização criminosa, a forma de como esse indivíduo responde por essas infrações penais, no que diz respeito ao crime formal da organização criminosa, em detrimento às infrações penais praticadas no seio dessa organização, nós temos a aplicação do concurso material do artigo 69 do Código Penal, que isso vai ser objeto de estudo nas nossas aulas de Direito Penal. Encerrado esse primeiro bloco, nós partimos daqui agora para o estudo, como eu disse, dos meios de obtenção de prova. E agora eu vou falar para vocês especificamente sobre a colaboração premiada. Galera, como eu disse para vocês sobre a colaboração premiada, a primeira coisa que nós temos que ter em mente foi que o STJ, em um julgado recente, mais ou menos, 2017, o STJ decidiu sobre a tal da justiça penal negociada de natureza jurídica da colaboração premiada. Isso foi no RHC, pessoal, vou deixar aqui anotado para vocês, para lerem essa ementa e para procurarem esse julgado, para vocês poderem ficar inteirados a respeito do assunto. Foi no RHC 43776, tá? 43776. Esse recurso em habeas corpus, julgado no dia 14 de 9 de 2017, trouxe, aqui eu vou deixar 14 de 9, pessoal, aqui o 9 não está querendo sair, vamos lá, 14 de 9 de 2017, tá? Esse foi o julgado que trouxe a natureza de meio de justiça penal negociada no que diz respeito ao acordo de colaboração premiada. Então, vamos direto para o que interessa. Olha o que diz o artigo 4º da Lei de Organização Criminosa. O juiz poderá, a requerimento das partes. Primeira coisa, o que nós temos que ter em mente sobre o acordo de colaboração premiada no que diz ao requerimento das partes? Pessoal, o acordo de colaboração premiada, ele nunca parte do delegado de polícia ou do membro do Ministério Público. A defesa que postula o acordo de colaboração premiada, esse acordo no que diz respeito ao requerimento das partes, ele vai partir por meio de negociações feitas durante a investigação preliminar pelo delegado de polícia ou pelo delegado de polícia e pelo membro do Ministério Público, durante a instrução processual penal pelo membro do Ministério Público. Ou seja, nós temos etapas que são percorridas dentro da persecução criminal, em que determinadas autoridades vão poder realizar esse acordo de colaboração premiada. E aí é isso que diz o requerimento das partes. Quem são as partes? Aqui nós temos o defensor, o próprio acusado, ou no caso o colaborador, o delegado de polícia e o membro do Ministério Público. Como eu disse, delegado de polícia adstrito somente à investigação preliminar, o membro do Ministério Público adstrito à investigação preliminar e à ação penal. Tá? E aqui o defensor e o colaborador, durante toda a execução do acordo de colaboração premiada, que pode ser na investigação, durante a ação penal e na execução penal. E aí nós vamos ver o que cada uma dessas etapas da persecução criminal mostra pra gente sobre os prêmios que podem advir dessa colaboração a determinado momento em que ela é feita. Então, vamos voltar para a lousa. Então, olha só, o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial. Galera, perdão judicial, isso aqui está no artigo 107.9 do Código Penal. E o que é o perdão judicial, galera? Aqui nós temos que lembrar da súmula, artigo 107, perdão judicial, artigo 107, inciso 9 do CP, tá? Aqui nós temos que lembrar também da súmula número 18 do STJ, tá, pessoal? Que a natureza jurídica da decisão que julga extinta a punibilidade, ela é declaratória pelo perdão judicial, tá? Perdão judicial, aqui a doutrina resolveu apelidar de ponte de ouro, pessoal, tá? Agora, em seguida, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por penas restritivas de direito. Ou seja, aqui é outro prêmio que pode advir da colaboração premiada. E aqui a doutrina resolveu chamar de ponte
de prata. Tá, pessoal? Seguindo, daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal. Ou seja, eu falei para vocês sobre a questão da investigação preliminar e falei sobre a questão do processo. Desde que dessa colaboração advenha um ou mais, ou seja, os requisitos que estão aqui nesses incisos, eles são alternativos e não cumulativos dos seguintes resultados. Inciso primeiro, a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. Ou seja, galera, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. O prêmio, ele pode ser oferecido pelo delegado de polícia, pelo membro do Ministério Público, mas ele fica adstrito à homologação judicial. O juiz, num primeiro momento, ele não participa das negociações do acordo de colaboração premiada. Entretanto, no momento em que ele vai homologar esse acordo de colaboração premiada, ele pode mexer, digamos assim, no prêmio que foi oferecido pelo delegado de polícia ou pelo membro do Ministério Público, caso ele verifique que esse prêmio não está adequado à colaboração prestada. Ou seja, aqui, pessoal, o critério decisivo é a eficácia da colaboração para o oferecimento ou para a aplicação dos prêmios que estão previstos aqui no caput do artigo 4º, tá? E aí o que diz o inciso 1º? Como eu já falei para vocês, a identificação dos demais coautores, ou seja, aquele indivíduo que colabora, identifica os demais coautores ou partícipes, ele vai poder ter um desses prêmios aqui, a depender da eficácia da colaboração que foi prestada por ele. Agora, por exemplo, o indivíduo que presta uma colaboração premiada, além do inciso 1º, ele consegue revelar toda a estrutura hierárquica e divisão de tarefas da organização criminosa, ou seja, o indivíduo X era o líder da organização criminosa, o indivíduo Y era o tesoureiro, o indivíduo W era aquele que cuidava da parte estrutural da organização criminosa no que diz respeito à prática delituosa. Lá no baixo escalão, era ele que recrutava os indivíduos para a prática criminosa. O inciso 3º, a prevenção de infrações penais decorrentes de atividades de organização criminosa. Ou seja, quando ele antecipa a polícia ou antecipa a justiça a prevenção de infrações penais que poderiam vir a ser praticadas no seio dessa organização criminosa. Ele fala também a respeito da recuperação total ou parcial do produto ou do proveito do crime, que já foi objeto de diferenciação no bloco passado, das infrações penais praticadas pela organização criminosa. E o 5, a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada, caso o crime praticado pela organização criminosa envolva vítimas, tá? E aqui o que nós temos no parágrafo 1º, ó, em qualquer caso, a concessão do benefício, além do que eu falei para vocês sobre a eficácia propriamente dita da colaboração, nós vamos levar em conta a personalidade do colaborador, a natureza e as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso. E aqui, a eficácia da colaboração. Tudo isso são requisitos para que a gente possa aplicar esses prêmios aqui, ó, redução de 2/3 na pena privativa de liberdade ou substituir por PRD. Ou também o perdão judicial. Mas aí eu vou explicar que nós temos também outros prêmios aqui dentro do Instituto da Colaboração Premiada que vão ser objeto de estudo específico. Então, vamos dar seguimento. Olha só, o que acontece? Olha o que eu expliquei para vocês no início do nosso segundo bloco. Parágrafo 2º diz o seguinte, ó, considerando a relevância da colaboração prestada ao Ministério Público a qualquer tempo, tá? E o delegado de polícia nos autos do inquérito policial, sendo bem específico, com a manifestação do MP, ou seja, pessoal, vou explicar uma coisa para vocês. Sempre no processo criminal, o delegado de polícia ele se manifesta. O delegado de polícia, ao se manifestar, esse processo automaticamente passa pela mão do membro do Ministério Público, que se manifesta a respeito da manifestação do delegado de polícia, e aí depois o juiz decide a respeito das manifestações tanto do delegado de polícia como do membro do Ministério Público. Essa é a ordem de fala no processo penal quando diz respeito a uma diligência solicitada, por exemplo, uma representação de prisão preventiva do delegado de polícia, aqui estou dando um exemplo. Uma representação de prisão preventiva do delegado de polícia é dado vista ao membro do Ministério Público para que dê um parecer nessa representação de prisão preventiva para que depois o magistrado decida a respeito dessa prisão preventiva. Ou seja, essa é a ordem de fala no processo penal. Delegado de polícia, membro do Ministério Público e o magistrado. Vai haver uma inversão dessa ordem, mas aí eu vou explicar para vocês depois, aqui dentro da Lei de Organização Criminosa, no que diz respeito à infiltração de agentes de polícia, tá? Então, olha só, ele vai poder requerer ou representar
ao juiz pela concessão do perdão judicial ao colaborador, ou seja, o perdão judicial, aquele é do 107, inciso 9 do Código Penal, ainda que esse benefício ele não tenha sido previsto na proposta inicial, ou seja, na proposta inicial eles estavam requerendo uma redução de pena. E aí, por negociações que aconteceram dentro desse acordo de colaboração premiada, houve a necessidade de se mudar o prêmio acerca da colaboração efetivamente prestada por aquele agente colaborador. E aí o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia, eles vão poder requerer e representar o magistrado pela concessão do perdão judicial para esse agente colaborador, mesmo que isso não esteja inicialmente naquele acordo de colaboração premiada. E aí, aplicando-se no que couber o artigo 28 do Código de Processo Penal. O artigo 28 do Código de Processo Penal é aquele que o magistrado discorda da manifestação do membro do Ministério Público, suscita e manda os autos ao Procurador-Geral de Justiça ou à Câmara de Coordenação e Revisão na esfera federal para que se manifeste daquela forma. No caso do artigo 28, estritamente do Código de Processo Penal, oferecimento de denúncia pelo próprio Procurador-Geral de Justiça ou pelo Procurador Regional da República, a manifestação pela manutenção da manifestação feita inicialmente pelo membro do Ministério Público Estadual ou membro do Ministério Público Federal, ou a designação de outro membro do Ministério Público Estadual ou do MPF para a manifestação nesse processo. Isso é o artigo 28 do Código de Processo Penal. Olha o que diz o parágrafo 3º. O prazo para o oferecimento de denúncia ou processo relativo ao colaborador, ele poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogável por igual período até que sejam cumpridas as medidas da colaboração, suspendendo o respectivo prazo prescricional. Por quê? Porque se não houver o cumprimento do acordo de colaboração, vai ser oferecida denúncia contra esse agente colaborador. Então, pode haver a suspensão nesses 6 meses e prorrogáveis por mais 6, até que seja cumprido todo esse acordo de colaboração premiada que foi firmado entre o membro do Ministério Público, o delegado de polícia, o acusado, e o colaborador e o seu defensor, e pela homologação judicial. Galera, o que a gente tem que saber também a respeito do procedimento da colaboração premiada? A colaboração premiada, ela pode ser direta, que aí ela é feita sem acordo, ela pode ser feita no próprio inquérito policial ou na instrução criminal no momento da oitiva do suposto colaborador. E aí o prêmio ele fica condicionado ao poder de escolha do magistrado, ou seja, no momento da instrução processual penal, o colaborador ele vai ficar nas mãos do magistrado para que o magistrado decida qual é o prêmio que possa se aplicar para aquele caso concreto ou não. E aí nós temos a colaboração mediante acordo, que é essa que eu estou falando para vocês, em que o artigo 4º, parágrafo 6º aqui, ele afastou o juiz das negociações. Olha o que diz, o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que vai ocorrer entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do MP ou, conforme o caso, entre o Ministério Público, o investigado, o acusado e o seu defensor. Ação premiada, o réu colaborador, ele sempre, durante todo o acordo, durante toda a fase de negociação até a homologação, ele vai necessitar de defesa técnica. É obrigatória a presença de advogado ou de defensor para poder amparar o réu colaborador sob pena de nulidade desse acordo, tá? Como eu expliquei para vocês, nós temos todas essas figuras. E aí, vamos seguir aqui, ó. Olha só o que acontece com o parágrafo 4º. Nas hipóteses do caput, que eu falei para vocês anteriormente do artigo 4º, o Ministério Público ele pode deixar de oferecer denúncia se o colaborador... E aqui nós temos uma exceção, pessoal. Exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal, que está prevista no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. Tá? O que diz o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal? O 129, inciso 1º da Constituição Federal, ele fala sobre a obrigatoriedade, o princípio da obrigatoriedade da propositura da ação penal. O que acontece? O Ministério Público ele detém privativamente o exercício da ação penal pública, ou seja, havendo elementos de autoria e materialidade, ele é obrigado a oferecer denúncia contra aquele acusado. Diferente ocorre na lei de organização criminosa. Se um indivíduo fizer uma colaboração premiada através do seu defensor, venha até um membro do Ministério Público ou o delegado de polícia para manifestar o desejo de firmar um acordo de colaboração premiada perante o Ministério Público, como eu disse, ou o delegado de polícia, mas nesse caso especificamente é um membro do MP, caso esse indivíduo seja o primeiro
primeiro a prestar essa colaboração e ele não for o líder da organização criminosa, o membro do Ministério Público pode deixar de oferecer denúncia. E isso a doutrina apelidou de ponte de diamante, tá? A doutrina apelidou de ponte de diamante, pessoal. Ponte de diamante. Isso é a ponte de diamante, como eu falei para vocês no parágrafo 6º, sobre a exclusão do magistrado acerca das negociações. Então, vamos seguir. Realizado o acordo na forma do artigo 6º, o respectivo termo acompanhado das declarações do colaborador e cópia da investigação será remetido ao juiz para homologação, tá? O qual vai verificar a sua regularidade, ou seja, ele vai analisar se está tudo de acordo, se não tem nenhum vício, a legalidade e a voluntariedade do agente colaborador em vir até um membro do Ministério Público ou ao delegado de polícia para prestar a colaboração, podendo para este fim sigilosamente ouvir o colaborador na presença do defensor, ou seja, o juiz de direito ele pode querer ouvir o colaborador para poder analisar olho no olho a questão do acordo de colaboração premiada e aquilo que é apresentado pelo colaborador naquela oportunidade da sua oitiva, tá? Parágrafo 8º. O juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou adequá-la ao caso concreto. O que eu falei para vocês? O juiz ele não vai participar das negociações, mas ele tem esse poder de poder adequar o acordo de colaboração premiada e, se ele não atender os requisitos legais e ele não estiver de acordo com a lei, o magistrado pode recusar a homologação desse acordo de colaboração premiada. Parágrafo 9º. Depois do homologado o acordo, o colaborador ele poderá sempre acompanhado do defensor, como eu falei para vocês, sempre o defensor vai ter que estar, ser ouvido pelo MP ou pelo delegado e polícia responsável pelas investigações, para continuar as investigações sobre essa organização criminosa, para descobrir todos os tentáculos dessa organização criminosa. Olha só, as partes podem se retratar da proposta. As provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador, elas não vão poder ser utilizadas exclusivamente no seu desfavor, tá? A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia, ou seja, o magistrado vai homologar esse acordo de colaboração premiada por sentença, pessoal. Parágrafo 12. Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador ele vai poder ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou iniciativa da autoridade judicial. Ou seja, o indivíduo que teve um acordo de colaboração premiado, dentro desse prêmio do acordo da colaboração, ele teve o perdão judicial. Mesmo tendo o perdão judicial, se esse acordo de colaboração premiado desencadear outra ação penal, tendo em vista a descoberta de outros indivíduos na estrutura dessa organização criminosa, nós vamos poder requerer que esse agente colaborador, que já tenha sido beneficiado pelo perdão judicial, possa ser ouvido, tanto a requerimento das partes ou pela autoridade judicial, tá? Sempre que possível, o juizado será feito no meio de recurso de gravação. Parágrafo 14, nos depoimentos que prestar o colaborador, ele vai renunciar, na presença do defensor, o direito ao silêncio. E aí ele vai estar sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Ou seja, pessoal, aqui não tem o princípio do nemo tenetur sed tegere, aquele em que o indivíduo não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. O colaborador ele é obrigado a renunciar o direito ao silêncio para poder ter efetivamente os benefícios e os prêmios decorrentes daquela colaboração que vão advir e que vão abrir toda a ramificação para a investigação da estrutura daquela organização criminosa. Ele obrigatoriamente tem que fazer a renúncia ao silêncio. O 15. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deve ser assistido por defensor. E aí nós temos o parágrafo 16, para fechar aqui. Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas, pessoal, nas declarações do agente colaborador. Pessoal, isso aqui, fazendo um paralelo, estamos falando do magistrado lá no procedimento comum ordinário, que não pode condenar o indivíduo com base em elementos escolhidos única e exclusivamente dentro do inquérito policial. E para que a gente possa fechar aqui o acordo de colaboração premiada, falta eu falar de um prêmio para vocês que acontece aqui nessa fase da execução penal, no que diz respeito a persecutio criminis que eu já expliquei para vocês. O prêmio da execução penal é o seguinte: o indivíduo que colaborar com as investigações dentro da execução penal, ele vai ter reduzida a pena até a metade, dispensando-se os requisitos objetivos para o cumprimento da pena, que estão lá no artigo 112 da LEP, se não me falha a memória, e mantendo-se os requisitos subjetivos, que são aqueles atestados, por exemplo, pelo diretor do estabelecimento carcerário, sobre o bom comportamento carcerário. Nós dispensamos a fração para o cumprimento da pena e mantemos aqui os requisitos subjetivos, por exemplo, o bom comportamento carcerário. E aí a pena do indivíduo vai ser reduzida até a metade, tá, pessoal? O acordo de colaboração premiada, nós entramos na ação controlada.
A ação controlada, pessoal, está ali no artigo 8º e ela diz o seguinte: a ação controlada nada mais é do que o flagrante retardado. O que é o flagrante retardado? A polícia, ela retarda a intervenção mediante autorização judicial para poder pegar um número maior de agentes que permeiam e que integram essa organização criminosa. Aquela velha questão de nós pegarmos o peixe pequeno enquanto nós podemos pegar o peixe grande, tá? É preferível nós retardarmos o nosso flagrante, deixar o peixe pequeno atuar para que nós possamos pegar aquele indivíduo que é o líder da organização criminosa, aquele indivíduo que encabeça a organização criminosa, tá? E aí o que acontece, ó? Retardar a intervenção policial ou administrativa, a relação à ação praticada por organização criminosa, desde que mantida sob observação e acompanhamento, que a medida legal se concretiza no momento mais eficaz para a formação de prova e obtenção de informações. Olha só o que eu falei para vocês, ó, o retardamento da intervenção policial ou administrativa, ela vai ter que ser comunicada ao juiz competente, porque depende de autorização judicial. Por quê? Porque a autoridade policial, ela tem a obrigatoriedade de prender os indivíduos em flagrante pela prática delitiva. Isso está lá no artigo 301 a 310 do Código de Processo Penal. E aí o que acontece? O juiz, depois de ter sido comunicado, ele vai estabelecer os limites dessa ação controlada e vai comunicar ao Ministério Público. Essa comunicação, por obviedade, ela é sigilosa, ela não vai conter informação que possa identificar a operação que está sendo efetuada. O encerramento dessa diligência, os autos vão ser, até o encerramento, todos esses autos eles vão ser restritos apenas ao membro do Ministério Público e ao magistrado e ao delegado de polícia. Em outras aulas, e vou reforçar essa ideia porque isso também é cobrado em concurso, sobre a questão do contraditório diferido. De nada adianta eu dar vista para a defesa a respeito dessa diligência, porque isso vai ser frustrado, essa ação controlada vai ser frustrada. Então não adianta, a gente faz a ação controlada, restringe a publicidade, deixa ele sigiloso ao magistrado, ao membro do MP e ao delegado de polícia, para que depois haja o contraditório diferido em eventual ação penal em decorrência da prisão daqueles indivíduos que integram aquela organização criminosa. Olha só, a comunicação vai ser sigilosa, até o encerramento da diligência, como eu falei para vocês, será restrito. Ao término da diligência vai ser elaborado um auto circunstanciado sobre essa ação controlada. E aí, o artigo 9º, a ação controlada que envolver a transposição de fronteiras, aqui nós estamos falando da transnacionalidade, o retardamento dessa intervenção policial, ela somente vai ocorrer quando houver cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário. Ou seja, aqui a gente tem a cooperação jurídica internacional entre estados soberanos na investigação de organizações criminosas de caráter transnacional ou de organizações criminosas que se comunicam no seio de uma prática criminosa, de modo a reduzir o risco de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. E para que a gente possa fechar esse bloco aqui, pessoal, que já está quase encerrando o nosso tempo, eu vou falar sobre a infiltração de agentes para vocês. O que acontece? A infiltração de agentes em tarefas de investigação policial é aqui onde há aquela inversão que eu falei para vocês sobre as manifestações dentro do processo penal. O que acontece? Ela vai ser, a investigação representada pelo delegado de polícia requerido pelo Ministério Público após manifestação, e aqui da infiltração de agentes. Técnica do delegado de polícia, quando solicitado no curso de inquérito, ela vai ser precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá os seus limites. O membro do Ministério Público ele pode representar pela infiltração de agentes. E esse é um meio de obtenção de prova extremamente subsidiário. Ele é o último meio de obtenção de prova, ou seja, quando não tiver outro meio de obtenção de prova disponível, nós vamos utilizar a infiltração de agentes. O que acontece? Nesse caso, se a manifestação partir do membro do Ministério Público mediante requerimento, vai ser dado vista ao delegado de polícia para que depois o juiz se manifeste, ou seja, há uma inversão na ordem de falas dentro do processo. Diferente ocorre se, por exemplo, o próprio delegado de polícia representa por essa infiltração de agentes. Aí nós seguimos a ordem lógica. Delegado de polícia, membro do MP e magistrado. Essa é a inversão que eu falei para vocês, excepcional que acontece dentro da lei de organização criminosa. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente antes de decidir ouvirá ao Ministério Público, como eu falei para vocês. A infiltração, ela só vai poder haver se tiver indícios de infração penal, que trata o artigo 1º, como eu disse para vocês, e não tiver outros meios de prova disponíveis, ou seja, ela é extremamente subsidiária. A infiltração ela vai ser autorizada por prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada a necessidade. Ou seja, findou os primeiros 6 meses, há necessidade de comprovação, mantemos essa infiltração de agentes. Fim do prazo do parágrafo 3º, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente e imediatamente vai cientificar o Ministério Público. O inquérito policial, o delegado ele vai poder determinar aos seus agentes do Ministério Público e hesitar qualquer tempo relatório da atividade da infiltração, para ver o que está se descobrindo a respeito dessa organização criminosa.
O artigo 11, o requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado de polícia para infiltração de agentes conterá a demonstração da necessidade da medida, porque de nada adianta eu simplesmente representar pela infiltração de agentes e eu não ter necessidade para a utilização desse meio de obtenção de prova, eu poder utilizar qualquer outro meio de obtenção. O alcance das tarefas dos agentes infiltrados e, quando possível, os nomes e os apelidos das pessoas investigadas. Olha, eu vou investigar o fulano X, que supostamente é o líder da organização criminosa que a gente vem monitorando a determinado período de tempo. E aqui, ó, o pedido de infiltração ele vai ser sigilosamente distribuído. A formação ela não vai conter informação que possa identificar a operação. E a ser efetivado ou identificar o agente que seja infiltrado por questão de segurança do agente infiltrado. Tá, pessoal? Eu vou continuar no terceiro bloco em que eu vou encerrar e vou mostrar para vocês como é que funciona o acordo de colaboração premiada e as suas distribuições e vou fazer exercício com vocês para que a gente possa fixar toda a matéria. Então fiquem aí e vamos para o nosso terceiro bloco. Valeu, galera!